Estados Unidos aí anunciaram que vão tratar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, né? Uma classificação que juridicamente muda a forma como essas organizações de crime organizado são tratadas lá pelos Estados Unidos, muda a cooperação também, a cooperação que já é feita, né? Entre, por exemplo, a polícia norte-americana lá, o FBI, a inteligência da polícia, o FBI e as autoridades de polícia brasileiras mudariam para um serviço de inteligência aí feito pela CIA, onde existe todo um sigilo, juridicamente a CIA não precisa reportar o trabalho dela aqui para as autoridades brasileiras, e isso gera uma certa insegurança do mercado em relação ao que pode acontecer no Brasil, inclusive aos fluxos financeiros, né, de coisas que já acontecem aqui. O que vocês acham disso? Um grande debate. Um grande debate. Olha, o que a gente viu é que imediatamente anunciada essa mudança, o mercado reagiu, aumentando volatilidade, os bancos principalmente com uma queda aí em torno de 1,5%. Então adicionou volatilidade ao mercado, porque as pessoas ainda não sabem quais as consequências disso, né? Então, será que um banco pode ser sancionado por ter conta de uma pessoa que é considerada um terrorista? Então, os bancos sofreram essa queda, com o mercado ainda tentando entender as consequências, os impactos reais dessa tomada de decisão. E alguma volatilidade do ponto de vista de país mesmo, mas eu acho que fica circunscrita à primeira derivada, que é o banco. Então, o banco tem uma conta de uma pessoa que é assim, será que ele pode sofrer sanção e isso pode fazer com que ele pare, por exemplo, de transacionar com bancos internacionais ou com empresas de cartão de crédito como o Visa e Mastercard, que são internacionais. Então, acho que esses são os principais impactos. E olhar para fora disso, por exemplo, essa primeira derivada, uma empresa transmissora de energia, não tem por que se preocupar nesse momento com qualquer impacto. Eu acho que o que teve aí dentro desse assunto, a gente não quer entrar na parte, obviamente, da política, a gente quer trazer a análise de impacto nos investimentos, mas o que a gente já falou no passado é que estamos em ano de eleição. Então, qualquer assunto acaba sendo explorado por todos os espectros políticos. Então, me parece que o que houve de volatilidade também teve um componente forte de discurso eleitoreiro e discurso político baseado nisso, e não tanto os impactos econômicos no Brasil, até porque ninguém sabe exatamente como vai ser, ou quais serão esses impactos, e eu concordo com a Marília, acho muito fechados e circunscritos à esfera financeira, se tiver algum impacto financeiro, que a gente não sabe ainda. Teve um debate sobre o quanto que isso poderia afetar, inclusive, o PIX. Né? Chama viagem... Como é que é? Se os Estados Unidos poderiam bloquear o PIX por conta da forma de que é transacionado, não passa pelo SWIFT, pelos cartões de crédito americanos. Isso aí é teoria da conspiração? Eu acho que é um pouquinho. Eu acho que deu, sim, foi para um caminho assim de muito, e se não, e pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser o infinito, né? Mas de prático, acho difícil imaginar que é uma decisão, ouvi falar, né? Isso poderia fazer perder a soberania e tudo mais, acho difícil nesse sentido. O Brasil, cada vez mais, ele é um parceiro comercial importante para os Estados Unidos. O Brasil, ele é fonte de várias commodities, agrícolas, metálicas, terras raras. Então, assim, você tem uma série de... E o Brasil é um lugar que está muito, um país também que está muito próximo da China nessa questão comercial. Então, acho difícil os Estados Unidos se afastarem do Brasil num contexto político. Eu acho que é uma decisão... Mas uma vez que tem uma premissa de que a organização que é criminosa do Brasil se torna, aos olhos do norte-americano, uma organização terrorista, isso pode mudar a maneira como eles tratam e a ingerência deles em relação ao que eles fazem aqui no Brasil. Há esse risco. Sobre essa questão do PIX especificamente, se o PIX, por exemplo, fosse uma criação dos bancos, se fosse uma empresa listada na bolsa por trás do PIX ou controlando o PIX e houvesse essa ameaça, aí sim poderia ter algum impacto nos investimentos. Mas numa situação hipotética, eu acho bastante baseada em conspiração, de o PIX
ser controlado ou ser cancelado, algum tipo algo do tipo, não teria nenhum impacto para os investimentos, para as empresas, para a economia brasileira. Para a economia, claro, teria em termos de meios de pagamento, mas não para as empresas ou investimentos especificamente, o que eu acho algo totalmente infactível. Mas também temos que separar o que é investimento, o que é ingerência política, o que é atividade policial entre si e a FBI. Em termos de investimentos, eu não vejo nada hoje preocupante ou nada que possa acontecer. Houve aí uma volatilidade inicial, o que é normal, muito mais na minha visão relacionada à política. Veremos, né? Acho que também tem um contraponto que pode, inclusive, fortalecer o mecanismo de compliance, né? Tudo isso pode ser positivo do outro lado.